Então, sejam todas bem-vindas. Saudade que a gente estava no nosso encontro, né? O último foi com a palavra que a gente teve da minha mãe. E a gente custou a ficar achando contato, com a disposição de explorar tudo aqui para aprender mais daquilo que Deus vai nos falar. Eu vou desativar o som de todos. Muito bem. Nós vamos orar para Deus nos abençoar. E logo depois, Eliana, a palavra está com você, tá bom? Senhor, muito obrigada por esta noite. Obrigada por cada vida que está aqui hoje. Continue cuidando, Senhor, dos nossos corações, nos dando alegria, nos dando ânimo, renovo, para que as nossas vidas, Senhor, venham estar sempre disposta a te servir, a servir o outro. Muito obrigada, Senhor, por esse grupo. Use a vida da Eliana para falar aos nossos corações e que nós vamos ter atitudes práticas para ser um referencial na vida dos nossos filhos, para estar sempre em oração e orando junto com os nossos filhos, com nossas famílias, para que a nossa vida, Senhor, venha mostrar que a prioridade é o Senhor em primeiro lugar. Muito obrigada por este momento. Fale aos nossos corações. Essa oração eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, Eliana. Ativa seu áudio aí. Tem um ícone aí. Eu te pedi aí para ativar. Aí você vai apertar ele. Sim. Isso. Aí. Pronto, tá ouvindo? Sim. Tá bom? Então, beleza. Posso falar? Pode falar, Eliana. Eu te fixei aqui. Ah, então tá. Então, primeiramente, irmãs, boa noite. É uma alegria muito grande poder novamente estar conversando com as irmãs, compartilhando, né? Aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e eu creio por causa das orações, né? E também porque eu tenho pedido ao Senhor que Ele coloque palavras no meu coração, que Ele encha o meu coração daquilo que Ele quer que eu fale, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, é o que eu tenho pedido ao Senhor, né? Tenho meditado na palavra do Senhor e pedido ao Senhor que Ele enche o meu coração com a sua palavra, com os seus conselhos, com o seu amor, com as suas advertências, né? Para que, quando eu falar, a minha boca esteja cheia da palavra do Senhor, porque é o que Ele tem colocado no meu coração. Agradeço muito o convite das irmãs. Eu me sinto sempre muito honrada, né? Assim, que as irmãs me dão assim uma honra que de repente eu nem tenho. Mas muito obrigada. Que Deus abençoe a todas as irmãs. E vamos lá, então. Mães de joelhos, filhos de pé. Tema maravilhoso, do coração de Deus para os nossos corações. E é interessante porque as irmãs vão perceber, eu fiquei a semana toda numa luta muito grande, porque eu fiquei assimilando o tema que a irmã Maria me mandou sobre fotografia, né? E pensando, peraí, vou pensar aqui sobre fotografia. Fotografia significa lembranças, então eu quero falar de lembranças, né? E a Bíblia diz que nós devemos buscar sempre na nossa lembrança coisas
que lembrar de coisas que nos trazem esperança, né? E eu fiquei pensando nisso e tudo, mas tinha duas palavrinhas que não saíam da minha cabeça: ensinar, ensinar, ensinar e ensinar. Eu digo, gente, mas é mães de joelho, não é mães professoras. Mas vamos lá, é o que o Senhor colocou no meu coração e eu peço a Deus que as irmãs sejam muito abençoadas nesta palavra. Mães ajoelhadas em súplicas diante de Deus é uma premissa cuja resposta, então, é filhos de pé, olhando para o alto, vitoriosos diante do mundo e do inferno. Então, se as mães estão de joelhos, em súplica diante de Deus, pelos filhos, pela família, não pode dar outra coisa. Filhos de pé, diante do mundo e diante do inferno. Muito bem. Mas aí nós temos um lembretezinho sobre a fotografia. Então, nós vamos começar um pouquinho falando da fotografia, né? O que é uma fotografia? Aí eu fui lá para Larousse, né? Eu tenho uma enciclopédia Larousse que eu ganhei este ano de uma amiga. Que enciclopédia boa, né? Não se usa mais, porque agora a gente vai tudo no Google, né? Mas eu ainda prezo um bom livro, né? Então eu gosto de uma enciclopédia. O que é uma foto? Larousse disse que a fotografia é a cópia fiel de alguém ou de alguma coisa. A fotografia é a captura de uma aparência. E numa foto nós vemos apenas a aparência. Então, toda foto também é uma premissa da fotografia. Toda foto é passado. Numa fotografia não existe presente nem futuro na fotografia. Ela é sempre passado. Por isso, fotografia são lembranças. Fotografias são lembranças. E quando nós queremos guardar recordações de momentos, de eventos, o que é que nós fazemos? Tiramos fotos. Porque a fotografia é a captura de um momento. É muito interessante também a aplicação de uma fotografia ao tema mães de joelhos e filhos de pé. Por quê? A fotografia, ela traz, né, o desenho, ou, vamos falar de novo, a captura daquele momento, da posição, do sentimento expresso no rosto, nas feições da pessoa, não é? Então, quando nós olhamos uma fotografia, nós costumamos dizer, nossa, que belos olhos, ou, que olhar triste, não é verdade? E a gente tem sempre uma preocupação de estar bonita na fotografia, né? Todo mundo quer sair bonito na fotografia, quer sair bem na fotografia, quer apresentar o melhor na fotografia, não é verdade? E o nosso lema diz, o filho, quando olha uma fotografia da sua mãe, dos pais, ele não quer prestar atenção se estava bonito, o cabelo estava ajeitado, se estava de batom ou não. Ele quer simplesmente ver e lembrar. E a fotografia, quando nós olhamos uma fotografia, nós imediatamente traz à nossa lembrança as características daquela pessoa. As físicas nós já estamos vendo ali naquela aparência. Mas aí nós começamos a pensar o seguinte, puxa, como era uma pessoa alegre.
se é uma mãe que está distante ou que já partiu para a glória, né? O filho vai olhar e vai dizer: ah, que saudade da minha mãe. Ah, a minha mãe era uma pessoa alegre. A minha mãe era uma pessoa que sabia dar conselhos. A minha mãe era uma pessoa que tinha uma dignidade, tinha uma altivez. A minha mãe era uma pessoa sábia. E vai por aí, né? Os elogios, então, para a mãe, olhando aquela fotografia. Muito bem. Não sei se eu vou conseguir ser fiel ao tema proposto, mas pensando que fotografia é passado, né? A fotografia sempre retrata um momento que já passou, então eu só consigo pensar em ensino. Então, como ensino e instrução é ligado para os nossos filhos. É um legado, não é ligado. Um legado para os nossos filhos, né? O exemplo, então, ele é o melhor ensinamento. Então, ensinar o filho a orar desde cedo, né? Da outra vez que nós conversamos aqui, né? Eu falei sobre isso. Falei sobre instrução e tal. Então, eu quero começar pensando num versículo lá de Provérbios 22:6, que as irmãs sabem de cor, né? E que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar. Então, pensando em ensinar, o que é que a Bíblia manda? Ensinar, instruir os nossos filhos, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver lá o exemplo, o ensino através da vivência, do exemplo. Paulo vai dizer para Timóteo ter consigo as mesmas virtudes que ele viu, a mesma fé que ele viu na sua vó Lloyd e na sua mãe Eunice. Que elas, através do exemplo, ensinaram a ele as sagradas escrituras. Pois muito bem, aí quando nós vamos lá para o Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, vai dizer o seguinte, que dando uma ordem ao povo de Israel, ele vai dizer que os mandamentos do Senhor devem ser inculcados na mente dos filhos. A palavra do Senhor, os estatutos do Senhor, a lei do Senhor deve ser inculcada, deve ser enfiada na cabeça dos filhos. E aí ele vai dizer, olha, vai falar dos mandamentos, né? Dos mandamentos, dos estatutos, dos meus propósitos para com o ser humano, vai falar deles em casa, assentado à mesa, assentado à porta e andando na rua. A minha lei, diz o Senhor, será por frontais na sua testa. E ela deve estar também nos umbrais das suas portas, né? Então, para se ter filhos vitoriosos, filhos de pé, diante do mundo e do inferno, é necessário ensinar, instruir. E isso é dever, é obrigação dos pais. Não vai adiantar. Não, vai adiantar sim. Vai adiantar sim, não é que não vai adiantar. Vai adiantar sim orar. Mas não só orar. Oração, aliás, oração é a composição de um pequeno texto, né? Então, eu tenho que fazer esse texto. Orar é compor um texto, né? É o que significa a palavra oração quando nós olhamos da
do português, da gramática. Pois muito bem. Eu gostaria só de contar aqui, nessa questão do aprender, do ter o exemplo, de estar olhando para a mãe, e os filhos devem ser muito agraciados, porque são muito bem-aventurados, porque têm a oportunidade de, no presente, estarem olhando face a face para suas mães, né? Então, no meu tempo de adolescente, na minha tenra juventude, minha mãe, nós éramos 6 meninas, né? Então, minha mãe tinha 6 meninas dentro de casa. E ela fazia questão de nos ensinar a lavar, passar, cozinhar, arrumar, né? Então, ela ainda fazia mais. Ela nos colocava em aulas de bordado gratuitas, nos colocava para aprender a costurar na mão, remendar roupa, fazer todas essas coisas, porque as meninas tinham que ser prendadas. Então, tinham que ser prendadas no serviço doméstico, né? No meu tempo, nós ainda éramos preparadas para o casamento. Não é mais o que se pensa nos dias atuais, né? Então, como exemplo, todas nós lá na minha casa temos o mesmo jeito de cozinhar. Nós 6 temos praticamente o mesmo tempero da minha mãe. Nós fazemos todos café do mesmo jeito, que era o jeito que a minha mãe fazia, o jeito que nós aprendemos, através do exemplo, da forma como ela fazia. É lógico que hoje há uma certas distâncias e diferenças por causa das facilidades, né? Cafeteira elétrica, panela elétrica. Naquela época a gente não tinha liquidificador, hoje já tem e tal. Uma série de coisas que fazem diferença nos dias atuais. Mas a essência do aprendizado foi lá, com a minha mãe, né? Mas há algo que são 2 palavras para chamar a atenção das irmãs nesta noite. E só os pais podem ensinar. Só os pais é que ensinam aos filhos. E não se aprende em escola nenhuma faculdade, nenhum grupo e nem igreja ensina isso. Só os pais é que ensinam. Então, os filhos só vão aprender na família nos seus primeiros 10 anos de vida, com seu pai e com sua mãe. Não tanto, mas convivência, na observação da maneira, da postura dos pais. São apenas 2 valores, né? São 2 princípios que eu quero colocar aqui. Ô, irmão, quando tiver aí na hora de terminar, dá um sinalzinho para mim e fala, acabou o tempo, tá? Porque senão eu vou falando. Né? Peraí, deixa eu ver. Então são 2 princípios que eu quero falar um pouco sobre eles e vão nortear tanto as relações de pais e filhos e que tem também o poder de manter os nossos filhos de pé em qualquer circunstância. Por quê? Porque esses 2 princípios são suportes para a vida. E é interessante que eles, em algumas fases no dicionário, eles são sinônimos, mas há pequenas diferenças entre eles. Então, vamos lá. O primeiro deles... mas eu não tenho um pincel aqui, que eu pensei nesse. O primeiro deles, deixa eu escrever aqui nesse caderno. Aparece folha limpa. Aqui, ó. Vamos ver aqui, vamos ver se dá. O primeiro deles...
Se chama assim. Deu para ver? Todo mundo está vendo? Honra. Deu. Honra. Isso. Então, esse primeiro princípio que eu quero falar é de honra. Olha só, honradez. A Bíblia vai dizer assim, em Efésios 6, capítulo 6, versículo 1, diz assim: filhos, sede obediente a vossos pais, como ao Senhor, ou porque isto é bom no Senhor, né? Então, vejam bem, quando a Bíblia diz, filhos, obedecei a vossos pais, a palavra obedecer, ela pode ser substituída pela palavra honrar, porque quem honra, obedece. O filho obediente é um filho que honra aos seus pais. Então, lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: filhos, ouvi a instrução dos vossos pais. Ou seja, filhos, escutai a instrução dos vossos pais. Então, pais, ensinem, porque é mandamento na palavra dizendo que se deve ouvir a instrução dos pais, né? Quando você, mãe, exigir a obediência do seu filho, você diz: ô filho, eu estou falando isso, não é por mim, não. Quem está mandando você me obedecer é o próprio Jesus, é o próprio Deus que está mandando você obedecer, não sou eu, não. Está escrito na palavra. E vai lá e abre a Bíblia nesses versículos e mostra. Efésios 6:1. Filhos, sede obedientes, obedecei a vossos pais. Você não ama Jesus? Então, se você ama Jesus, me obedece, porque eu sou sua mãe. Filho, escuta o que eu estou te falando, porque Provérbios lá o Senhor diz: escuta o seu pai, eu sou sua mãe. Então, me escuta. A Bíblia está mandando você me escutar. Eu fiz isso com Giovana. Giovana, vamos aprender os versículos, que tem na Bíblia um versículo que é só para você, esse de Efésios 6:1. Mas mostrei para ela que tinha um versículo só para mim, em relação a ela. Um versículo só para ela, em relação a mim, e um versículo só para mim, em relação a ela, né? Nós vamos aprender isso hoje. Muito bem. Então, honrar mãe é mandamento com promessa. Porque aí, quando nós vamos lá para Deuteronômio 5:16, o quinto mandamento diz o quê? O que o quinto mandamento diz? Honrar pai e mãe. Por quê? Para que te vá bem e se prolonguem os teus dias na terra. Duas promessas. Primeiro, filho, quer ter sucesso? Quer ir bem na vida? Honra o teu pai e a tua mãe. Filho, quer viver muito? Quer ter vida longa? Quer viver muito? Quer viver 100 anos? Honra teu pai e a tua mãe. E honrar é obedecer. Honrar é respeitar. E é mais ainda, olha só, honra é o valor que se dá aos pais. Honra é uma virtude de filho para pai. Não é pai que honra filho, é filho que honra o pai. São os mais novos que honram os mais velhos, e não o contrário. E é interessante quando a gente pensa em honrar, eu não sei, mas quando eu fui fazer a apresentação, que Giovana foi ser apresentada ao Senhor, na casa do Senhor, né? O pastor me perguntou, ele era alguém que você gostaria de honrar? Ou eu mesmo me dirigi a ele e falei, pastor, há um casal que eu gostaria de honrar nesse evento, na apresentação de Giovana. Porque honrar também é um destaque que se faz a uma pessoa em eventos. Por exemplo, você honra seus pais quando vai se casar. Como é que é feito o convite de casamento?
mesmo que os pais já partiram para a glória, vem lá o nome deles, em memória, né? Então, os pais da noiva, os pais do noivo, convidam para o matrimônio de seus filhos. Isso é honra. Não é? Isso é honra. Olha só que bacana, não é? Já tinham pensado nisso? Que é uma forma de notabilizar, é uma forma de elogiar, é uma forma de dizer, pai e mãe, respeito vocês e devo a vocês ter chegado até este momento do meu casamento. Por isso são os pais que vêm lá no alto do convite e que convidam para o casamento dos seus filhos. Aí você vai formar a formatura, quer seja do 2º grau, do ensino médio, quer seja da faculdade. O convite, agora vem, né? Em destaque, eu ajudei uma moça esses dias a escrever os agradecimentos, né? E a forma de falar, de oferecer aquele momento, a alegria daquele evento para os pais. Se hoje eu estou vivendo este momento de conquista na minha vida, isto devo aos meus pais. É honra que o filho dá a seus pais, não é? Então, muito bem. Honra é de filho para pai. Nos eventos importantes da vida de um filho, ele deve honrar os pais. Por exemplo, formatura, noivado, casamento, né? Comemorações por qualquer tipo de vitória alcançada, os pais têm lugar de honra. Mesmo que os noivos paguem a festa, quem convida são os pais. Então, na apresentação de Giovana, como eu ia dizendo, eu disse que quero honrar um casal que muito me ajudou. Eles doaram todo o leite de Giovana no primeiro ano de vida dela. Então, toda semana. Eu disse, eu quero honrar esse casal e quero convidá-los para que sejam corresponsáveis comigo, como já têm sido corresponsáveis comigo, né, pela criação de Giovana. Isso é dar honra. Mas os pais só serão honrados se criarem os filhos com a segunda palavra, que é essa daqui. Vamos ver se vai dar para ver. Acho que escrevi certo. Essa palavra aqui deve andar junto. Olha, dignidade. Dignidade. Então, vamos lembrar. Acabou meu tempo? Acabou? Não. Então tá. Então, continua. Ainda tem umas folhas aqui. Se não der para falar tudo hoje, eu volto outro dia. Mais tempo. Eu falo. Tá, então tá bom. Então, esse segundo princípio é o da dignidade. Então, honra de filho para pai. Mas dignidade é de pai para filho. É de mãe para filho. Eu estou dizendo pai, mas na verdade é mãe, né? Porque os pais, não quero assim fazer essa separação, mas as irmãs estão me entendendo, né? E vão passando isso aí também para os maridos, para eles fazerem parte também e estarem de joelhos pelos filhos, né? Então, os pais só serão honrados se criarem os filhos com dignidade. Com dignidade. Filho que não é criado com dignidade, ele não vai honrar o seu pai. Eu não anotei aqui, não, mas há um versículo em Provérbios, lá se eu não estiver enganado, em Provérbios 29, capítulo 29, que diz o seguinte, que o filho criado por sua própria conta é vergonha dos pais. E nós temos um exemplo disso. Filhos que não foram criados com dignidade,
e que não honraram seus pais. Os filhos de Eli. Eli, a Bíblia diz que não chamava a atenção de seus filhos, não corrigia os seus filhos, não educava os seus filhos, não ensinava a palavra para os seus filhos. E o que aconteceu com seus filhos? Seus filhos não o obedeciam e abusavam, profanavam a casa do Senhor, né? E o que aconteceu? Acabou em tragédia. Morreram de maneira trágica. Eli, quando teve notícia da morte dos filhos, também caiu e morreu de maneira trágica. Vejam bem, por quê? Eli não criou seus filhos com dignidade. Logo, não era honrado por eles. É um exemplo. Então, presta atenção. Nós, pais, mães, precisamos criar filhos com dignidade. Por quê? O que a Bíblia diz? Efésios capítulo 6, 4, genuando, lá falando sobre os filhos e pais, né? Aí lá no versículo 4 vai dizer: pais, não irriteis os vossos filhos, mas criai-os na admoestação do Senhor. A correção não é sua, a correção é do Senhor. A correção dos filhos é feita em nome do Senhor. Por isso nós ensinamos a palavra do Senhor para os filhos. O ensino para os filhos é feito em nome do Senhor. É baseado na palavra do Senhor, né? Então, muito bem. Não irriteis os vossos filhos. Ou seja, né? Tratem os filhos com dignidade. Não trata seu filho de qualquer maneira. Não ofenda o seu filho. Não mexa. Não abale os sentimentos, a índole, o caráter bom do seu filho, que ele já herdou de você. Né? Mas admoesta-o. Cria-o no conselho do Senhor. E se eu crio de acordo, em conformidade com o Senhor, Deus é amor. Vou criá-lo com amor. Não tem como, essa receita não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Em oração, de joelho diante do Senhor e ensinando a palavra do Senhor. Vou dizer uma coisa muito interessante. O Eli, a palavra, minha filhota está aqui do meu lado. Que eu mais ouço da minha filhota aqui. Ih, mãe, como você é chata. E eu agradeço chata, porque ela está me chamando de chata. E faço questão de ser chata. Por quê? Porque eu sou chata, falando com ela o tempo todo. Filha, precisa ler a Bíblia, precisa estudar, precisa ajudar a mamãe, não pode ser preguiçosa, precisa limpar o quarto, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né? Ou quando não quer ir à igreja e eu insisto, mas se não está doendo, não, gente, então vamos à igreja, vai ficar aqui fazendo o quê? Vendo televisão, mexendo no celular? De jeito nenhum, vamos para a casa do Senhor. Precisamos louvar ao Senhor mais do que comer, mais do que descansar, mais do que ficar em casa, né? Aí ela, ih, mãe, mas você é chata, hein? Sim, é o melhor elogio que eu posso receber. Por quê? Porque eu sei que estou ensinando e estou mexendo naquilo que ela, de fato, precisa aprender. Não é? Então, ó, o que a Bíblia diz? Que nós devemos criar os nossos filhos nos estatutos, nos mandamentos, nos ensinos, de acordo com a palavra do Senhor. Ensinar o caminho do Senhor. Não é isso? Ensina o menino o caminho que deve andar. Que caminho é esse que ele deve andar? Que caminho é esse que ele deve andar? Aí nós vamos lá para o Salmo 1 e ele vai dizer: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não anda, que não se detém no caminho de pecadores, que não se assenta
na roda de escarnecedores. Então, ensinar o caminho do Senhor é o contrário desse primeiro versículo de Salmos 1, né? Então, vamos lá. Os filhos honram os pais, que os tornam dignos para tal posição. A dignidade é de pai para filho. E essa dignidade é ensinada, doada aos filhos e é retribuída em honra. Filhos dignos, pais honrados. Filhos... Irmãs, grava aí. Filhos dignos... Ei. Ficou mudo, Eliana. Quem é que está me ligando, gente? Está me ouvindo agora? Sim, agora sim. Perderam um pedaço, então? Não, foi muito pouco. Você estava repetindo, filhos dignos, pais honrados. Isso, né? Então, vamos lá. O que o dicionário diz? Que dignificar é elogiar, notabilizar. Então, pais, eu já estou terminando, viu, irmã? Já estou no finalzinho já. Então, pais, não irriteis os filhos, mas aconselhai, respeitem, elogiem. Tem momento para tudo, sempre com muito amor. Agora, vejam bem. O que eu quero propor agora? Então, vamos voltar lá para a fotografia, né? Aí, como que as mães devem orar? Peçam ao Senhor para serem bons exemplos, boas instrutoras, sábias no ensino. Não peçam só para que os filhos sejam abençoados nisso, abençoados naquilo outro, não. Mas que peçam por vocês também, para que nós, mães, também sejamos sábias na instrução, no instruir, no ensinar, no criar os nossos filhos. Mas aí vamos lá para a fotografia. Mas e a fotografia? Essa imortalização do momento, né? Das lembranças que nós queremos guardar, principalmente de momentos felizes. Eu disse que a fotografia é a captura de um momento, de uma pessoa, né, através de uma... Olha só que interessante que eu li. Através de uma emulsão de luz. Eu não sei bem explicar o processo, não. Lá na Larousse explica todo o processo da fotografia, né? É como o nosso olho. Diz que é uma captura óptica, né? É como o nosso olho. Nós olhamos e vemos. E nós costumamos perceber, pelas expressões, só com o olhar, perceber um pouco mais da pessoa. O olhar é um pouco mais profundo do que a câmera fotográfica, né? Do que a câmera fotográfica. Então, olha só. Se a captura de uma foto de uma coisa, uma pessoa, de um momento é feito por emulsão de luz, para que os nossos filhos possam também capturar esses princípios de nós e guardá-los dentro dele. Vamos colocar nossos filhos agora como uma máquina fotográfica, para que eles possam capturar isso. É necessário que nós estejamos vivendo numa emulsão de luz. Quem é a luz? Jesus. Jesus. Jesus é luz e ele diz: vós sois a luz do mundo. Né? Olha que bacana. Olha que bacana. Olha como que o Senhor deu aqui essa referência e nós podemos associar a fotografia, né, com a palavra do Senhor, com a nossa vivência espiritual, né? Então, muito bem. Então, mães, pais, façam muitas fotos em diferentes posições,
situações e momentos. E agora eu vou sugerir uma foto que eu ouso até perguntar se alguém tem uma foto assim e chego a duvidar que alguém tenha uma foto nessa posição. Você já fez uma foto de você de joelhos orando? Você tem uma foto assim? Então, eu quero sugerir, mamãe, que nós, como mães, eu vou fazer, eu gostei da minha ideia, vou fazer uma foto em oração. E vou dar essa foto para minha filha. Porque eu quero que, quando ela estiver longe de mim, ou mesmo quando eu tiver partido, ela possa olhar essa foto e eu tenho certeza que ela vai ter boas lembranças, olhando uma foto minha de joelho com uma dedicatória dizendo: estou orando por você. Você é o objeto da minha oração neste momento. Muito bem. Então, faz essa foto. Não esqueça de fazer uma dedicatória, né? Uma foto sua lendo a palavra, orando, ou de um vídeo, né? E manda para o seu filho. Manda para o seu filho. E agora, com o celular, a gente pode mandar aí no Zap, principalmente quem tem filhos que está longe, estudando, trabalhando, filho que não mora mais, né, em casa. Então, manda uma foto assim. E eu ainda, graças a Deus, tenho a minha filha em casa, né? Mas sei que um dia também ela vai bater asas e voar. E eu quero que ela leve uma foto assim, que quando ela olhar, ela vai dizer: ó, minha mãe estava orando por mim, minha mãe está orando por mim, né? Muito bem. O tema diz para não se preocupar com a aparência. Ele ou ela só quer ver o filho ou a filha, quer ver você lembrar e relembrar do jeito que você é, que ele sempre te conheceu. Olhar a foto, os filhos verão as expressões capturadas do seu olhar, do seu rosto, né, da sua face, seu corpo, sua postura, e lembrará de quem você de fato é, o que você representa na vida dele, o que você significa na vida dele, o quão especial é você para o seu filho. Aí, a dignidade para ele e para ela. O que eu, como mãe, o que você, como mãe, significa na vida do seu filho? E honra. Então, ó, dignidade para seu filho e honra para você. Mulher de joelhos, que sempre estará na melhor posição da vida dela, lembradas e respeitadas nos bons e maus momentos da vida. Nos tempos bíblicos, a ênfase sobre a mulher e seus feitos era muito restrito, né? Então, o que nós sabemos é que era a mulher, a mãe, quem gerenciava o lar e cuidava dos filhos. Então, eu sei que os filhos obedeciam suas mães e honravam as suas mães, os seus pais, porque a mãe, o pai davam dignidade aos seus filhos. Amém? Então, filhos dignos, pais honrados. Amém? Que Deus possa abençoar muito as irmãs, né? E que a nossa oração seja que, de fato, nós possamos ser exemplos, instrutores sábios para os nossos filhos. E que os nossos filhos, olhando para nós de joelho, diante do Pai, orando por eles, possam capturar essa melhor imagem da nossa vida.
Que Deus abençoe as irmãs. Foi um prazer muito grande. Batei minha saudade. Amém? Devolvo então a palavra. Amém, Eliana. Muito obrigada. Deus te usou muito para falar e a gente sempre vai lembrar disso, né? Filhos dignos, pais honrados. Isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Nada ter disponha, falado minha aos nossos querida, sempre corações. à disposição das irmãs. Amém. Maria, você quer falar alguma coisa? Quero agradecer, né, Eliana, mais uma vez, por estar prontamente aí nos ajudando. É uma delícia, Eliana. Eu sempre falo isso com você. Você fala que eu fico enchendo a sua bola, mas é muito bom te ouvir. Preciso dinamizar um pouco mais. Eu estou olhando aqui, pensando que dá para dinamizar um pouco mais, ao invés de ficar só falando, né? Pois é, mas a gente vai aprender uma forma da gente fazer mais orações, né? Colocar uma caminhadinha assim online de oração. Nós já estamos pensando nisso, né, Tamir? E eu Fazer penso que esse momentos aqui de oração. agora que eu vi, foi Isso muito mesmo. grande. Essa Eu fala vou foi te, muito grande. eu vou te Eu incluir sou no muito grupo lá faladora. Eu não sou faladeira, não. Eu sou faladora. Eu vou te incluir no grupo lá do Mães de Joelho e a gente vai estar compartilhando momentos de oração. O grupo ficou um pouco esquecido, eu peço até desculpa às meninas, mas é porque estava tudo tão corrido, essas coisas de aula online tiram muito tempo da gente. Mas eu quero te agradecer muito, agradecer a todo mundo que está participando. É muito bom mesmo saber. Estou à sua disposição. E nós vamos expor sim, nós vamos abusar. Agradeço mesmo, né? A PIB, né? A Primeira Igreja, por estar colaborando aí com a gente e estar participando também. É só Deus mesmo para estar abençoando e honrando, né? Cada um de vocês. Muito obrigada mesmo. Amigo. Por nada, abraços, beijos para todas as irmãs aí. Fico muito feliz. Tenham todas uma boa noite. Amém? Maria, você pode finalizar para a gente? Tá. Então eu vou finalizar de uma forma mais gostosa ainda, que é orando. Quero orar pela vida de cada um de vocês e orar pela vida da Eliana, né? Continuar orando por ela. Quero lembrar Amém? que não esqueçam da foto. Faça a foto. Sim, vamos tirar a foto e compartilhar lá no grupo. Vai ficar bacana. Então vocês vão desligar os microfones, que eu vou fazer uma oração final e no final vocês ficam com Deus, tá bom, menino? Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por tudo, ó Deus, e muito obrigada, Pai, por este momento oportuno, ó Deus, de estarmos aprendendo mais sobre a Tua palavra, aprendendo, ó Deus, como ensinar os nossos filhos, deixar um legado, ó Pai. Muito obrigada por ter instruído a Eliana, Deus, ser o seu porta-voz nessa noite, nos ensinando, ó Deus, como lidar com os nossos filhos, como ser exemplos de mãe, ó Pai. Muitas vezes nas nossas orações nós pedimos para que nossos filhos sejam obedientes e esquecemos de pedir para que o Senhor nos abençoe, ó Deus, sendo uma mãe bacana, uma mãe legal, uma mãe que corrige, uma mãe que observa os seus filhos e que nós possamos mesmo, ó Deus, ser uns pais que não provocamos a ira dos nossos filhos e sim, deixamos bons legados, ensinamentos, ó Pai, tudo na palavra do Senhor. Que nós possamos mesmo ter essa disposição a cada dia e recorremos ao Senhor em qualquer situação, para que assim eles sejam filhos dignos e nós pais honrados. Muito obrigada mesmo, Deus, por essa noite, muito obrigada por cada família representada. Nós só temos que louvar e te agradecer. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Amém, Maria. Amém. Abraço, meninas. Muito obrigada, viu?